ministrar a mensagem que Deus tem colocado no seu coração nesse mundo de lições. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra-te a teu mandar, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Colocaremos brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra teu cantar. Glória a Deus. Amém? Pai do Senhor, irmãos. É tão bom, né, a gente estar na presença de Deus. E Deus, Ele sempre tem algo novo para a gente, né? Eu falo assim, sempre quando a gente prega uma palavra que é repetida, Deus fala de uma forma diferente e aquilo acrescenta na nossa vida, né? Hoje, o que eu tenho para trazer para os irmãos é algo muito sério e não teve nada combinado aqui, porque nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Deus, Ele vai nos ajudar e nós vamos falar sobre as coisas de Deus, amém? Eu quero que os irmãos tenham paciência comigo. Nós vamos ler a palavra de Deus em algumas partes da Bíblia e depois nós vamos entrar na palavra, amém? Nós vamos ler primeiro aos Coríntios, o 15, o versículo do 20 ao 23. É bom o número que está lá. Deus abençoe, irmão. Amém? Olha o que está escrito. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Nós vamos agora no versículo 51 e 58. Do 51 ao 58. Amém? Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. É um mistério, irmãos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Portanto,
Meus amados irmãos, pensa nisso. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Agora nós vamos, irmãos, em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 13 ao 17. Glória a Deus. A palavra de Deus é que realmente faz a diferença, irmãos. Por isso que eu gosto de ler muito. Depois nós vamos lá em Apocalipse 4, 13 ao 17. Presta atenção no que Paulo está falando. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, presta atenção nisso, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles das nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Apocalipse 19. Glória a Deus. É bom ler bastante, eu não preciso pregar. Deus é tão bom. Apocalipse 19, o versículo o 6 em diante. Amém? E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, pois, e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas palavras são verdadeiras, são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Glória a Deus. Até aí, irmãos. Como está o teu coração? Tenha paciência comigo e apronta o teu coração para receber a palavra de Deus. Que nós tenhamos hoje terra boa para receber a semente. Amém? Pai, diante do Senhor nós estamos e te pedimos, Deus, em nome do teu Filho Jesus, que o teu Santo Espírito seja sobre nós. Venha falar com cada um de nós, Senhor, a tua palavra, segundo o que está escrito, e nos ajuda nisso, que a gente possa, Senhor, aleluia, aprender cada dia mais do Senhor. Fala comigo, Deus, fala com a tua igreja, e que o Senhor cresça e que eu diminua. Glória ao teu santo nome. Pode sentar. Deus é tão bom, né? Eu olho como que Deus, ele trabalha, né, pastor? É tão bom. Às vezes a gente vê o culto assim, né? E desde o início Deus está falando sobre a palavra. Então isso alegra o coração do pregador, porque a gente vê que Deus está no negócio. Amém? A palavra de Deus, irmãos, é linda.
precisa ser ensinada em tudo, inclusive nessa parte gostosa do Apocalipse, gostosa para nós que somos povo de Deus, amém? Gostosa para nós que somos povo de Deus. Fala para o teu irmão, é gostosa para nós que somos o povo de Deus, amém? A Bíblia foi escrita para o povo de Deus, amém? Para mim e para você. E Deus, Ele tem algo tremendo para fazer na nossa vida. Eu vou fazer uma ilustração para que vocês entendam. É uma ilustração, amém? Aqui é a terra. Abaixo da terra está o inferno. E mais abaixo ainda, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? É uma ilustração. Aqui é a terra que nós vivemos, o primeiro céu, que é o azul, que nós contemplamos, que nós vemos, né? Este é o primeiro céu. O segundo céu é o universo, onde estão os planetas, as galáxias. E o terceiro céu é o reino de Deus. O terceiro céu, irmãos, é além da nossa compreensão. Mas é uma ilustração. E acoplado a esse terceiro céu, existe um lugar que se chama paraíso. Paraíso. Amém? Quando o ladrão estava do lado de Jesus, e ele se arrependeu, um deles, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Jesus respondeu para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então há uma diferença entre paraíso e reino dos céus, reino de Deus. O paraíso é onde todos que morreram em Cristo desde Abel, Sete, né? A linhagem de Deus, até os dias de hoje. Pastor Elpidio, né? Foi um pastor abençoado nas nossas vidas, pastor amoroso. Os irmãos que morreram em Cristo do Antigo Testamento, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, né? Todos eles que foram, José do Egito, todos eles que foram usados por Deus, Maria, mãe de Jesus, que foi uma bênção para a sua geração, mas está morta e não pode ouvir a nossa voz. Pedro, João, todos que morreram em Cristo até agora, e todos eles dormem no Senhor. Na onde? Na onde, irmãos? Paraíso. Jesus está com eles no paraíso, junto com aquele ladrão que se arrependeu. Então o paraíso ainda não é o reino de Deus. Eu creio que está coladinho ali, mas é uma ilustração para que você entenda. O que acontece então? E a pregação é isso. O tema é o que vai acontecer. Eu já falei desse tema em algumas igrejas, e já falei desse tema em algumas das congregações nossas também. E eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais para que você escute o que Deus tem para nós. Amém? Quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, foi passado ali em Jerusalém homens de Deus do Antigo Testamento que tinham morrido. Não é espiritismo, é para que eles fossem vistos, porque naquele momento Jesus estava tirando eles lá do seio de Abraão. O céu era separado em seio de Abraão e o inferno. Jesus está tirando eles lá do seio de Abraão e levando para o paraíso. E por isso eles foram vistos, para que a gente tenha fé. Não é espiritismo, é poder de Deus. Então muitos dos santos do Antigo Testamento, santos significa separado, viu? Você e eu não somos santos.
Nós somos separados para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Então aqueles santos do Antigo Testamento foram vistos em Jerusalém, para que as pessoas crescem que Jesus estava buscando eles lá no seio de Abraão e levando para o paraíso. E levou também aquele que se arrependeu do lado dele. Aquele ladrão que se arrependeu. Levou. E Jesus, a partir daí, todos que morreram nele, em Cristo Jesus, estão no paraíso. O Senhor colhe eles aqui e leva para o paraíso. Amém? É o paraíso. É algo incompreensível. Lá já não tem dor, lá já não tem mal, lá já não tem tristeza. E os que morreram nunca mais tornarão aqui. A Bíblia diz que os que morreram nunca mais vão tornar a este lugar, nunca mais participarão das coisas da terra. Tanto os que estão no inferno, quanto os que estão no paraíso, nunca mais tornarão a terra. Existem demônios tentando enganar o homem, que se transfiguram. E a Bíblia fala que os demônios se transfiguram até em anjos de luz para enganar as pessoas. Então eu quero que você perceba isso. Aqueles que morreram, Maria, ela não pode ouvir nossa voz porque ela está morta. Pedro, João não pode ouvir nossa voz porque eles estão mortos. Davi não pode. Abraão não pode, porque eles estão mortos. Mas Jesus, ele se fez primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro e por enquanto o único que ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus é o único homem que ressuscitou dentre os mortos até agora. Mas fala para o teu irmão assim, mas tem esperança, irmão, nós vamos ressuscitar. Fala, tem esperança, irmão, nós vamos ressuscitar também. Amém? Nós vamos ressuscitar. Deus, Ele fez esse plano de salvação para nós, os que acreditamos em Jesus, irmos morar com Ele. A gente viu no vídeo, né? Até depois eu vou pegar o endereço, porque é muito interessante a gente perceber que mesmo os crentes, muitos vão subir, muitos vão ficar. Dois fazendo a mesma coisa, um sobe, um fica. Duas fazendo a mesma coisa, uma sobe, outra fica. Então eu quero que vocês percebam que depende de você a tua salvação. E depende de você agarrar a tua salvação e não deixar ninguém tomar a tua coroa. Nem o diabo, nem Satanás, nem homens, nem mulheres. Você tem que agarrar com unhas e dentes e saber que é o maior bem que pode ter na sua vida. Amém? Amém. A palavra de Deus, irmãos, fala coisas maravilhosas e diz que os que morreram em Cristo, né, desde o Antigo Testamento até a presente data e até o dia do arrebatamento, né, os que morrerem em Cristo, o que vai acontecer? Abrir e fechar de olhos, no piscar, a trombeta vai soar. O Senhor vai chamar o seu povo. E a Bíblia diz que nós não precederemos, não iremos antes dos que dormem em Cristo Jesus. Diz que no abrir e fechar de olhos, eles serão, aleluia, 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 eles serão ressuscitados, amém? E imediatamente quem estiver vivo e firme em Cristo Jesus, firme na palavra, imediatamente eles serão ressuscitados e nós imediatamente seremos transformados, seremos arrebatados. O nosso corpo será transformado em corpo de glória e nós viveremos.
E nós teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. E para sempre estaremos com Ele. Iremos encontrar o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. Para todo sempre. Amém? Amém. Pergunta para o seu irmão, e o que vai acontecer? Aleluia. Achei o lugar. O que vai acontecer? Amém? O que vai acontecer, meu irmão? O que vai acontecer, minha irmã? Vai começar a grande tribulação. Amém? 7 anos, a grande tribulação. A Bíblia diz que nos 3 primeiros anos e meio haverá na terra uma falsa paz. E depois dos 3 últimos anos e meio haverá uma grande maldição sobre a terra. E a ira do Senhor será despejada sobre a terra. Amém? Pergunta para o seu irmão, e você, meu irmão? E você, minha irmã? Nós não estaremos aqui, porque é imediatamente antes da grande tribulação, nós seremos arrebatados, amém? Para nós é festa, 7 anos de festa, amém? Nós vamos começar, aleluia, a aproveitar a eternidade com o Senhor, amém? 7 anos de festa, 7 anos de bodas com o Cordeiro. O nosso Senhor, aleluia, é o Cordeiro, o noivo. E nós vamos encontrar, porque Ele vai nos chamar. E nós encontraremos com Ele nos ares, iremos para o paraíso e iremos ceiar com o Senhor. Bodas, como se fosse um casamento, e é um casamento. O casamento de Jesus com a sua igreja, do noivo com a noiva, e será festa por 7 anos. Enquanto nós estivermos lá, na maior festa, adorando nosso Senhor, adorando nosso Deus, aqui vai dar uma falsa paz até metade dos 3 anos e meio. E depois a grande tribulação, que é a ira de Deus sobre a terra. Mas você e eu, nós estaremos com o Senhor, em festa, em bodas, casando com o nosso Deus, casando com Jesus, casamento de fidelidade para toda a eternidade. Não é esse casamento que nós temos aqui na terra, não. Que às vezes a infidelidade, às vezes um trai o outro. Não! Casamento de fidelidade, casamento com o Senhor para toda a eternidade, cheios de amor, de direcionamento, de alegria. Pergunta para o seu irmão, você quer participar disso? Eu quero. Você quer, meu irmão? Você quer, minha irmã? Então esforça-te e tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E Ele quis dizer, se a gente estiver nele, nós venceremos o mundo também. Amém? Amém? E uma festa de 7 anos, uma festa gostosa lá no céu, uma festa sem precedentes. Amém? Aqui as artimanhas de Satanás estão no negócio já. 7 anos vai começar, né? O agir de Satanás através da besta, através do falso profeta. E eles vão iludir o povo do mundo. O povo que ficou para trás. O povo que não foi fiel. É, pastor, é. Todo o povo do mundo, e mais os crentes desviados, os crentes que estão fora do caminho do Senhor e que não se arrependeram,
mas não abrem os seus ouvidos espirituais para escutar, não abrem as suas mentes para obedecer ao Senhor. A Bíblia fala que eles vão ficar. Ah, pastor, igual eles estavam falando. Pastor, eu fiz tudo dentro da igreja, por que eu não subi? Por que eu fiquei para trás? Ah, pastor, eu fiz tanta esmola, tanta caridade. Por que eu não subi? Por que eu fiquei para trás? Porque a gente tem que subir de coração pronto, de vida pronta, de alma pronta e de espírito pronto para passar a eternidade com Deus. Não adianta a gente ficar enroscado nas coisas dessa terra, das coisas que nos seguram aqui e que a gente não consegue largar para subir. Irmão meu, irmã minha, se tem alguma coisa que está te atrapalhando a adorar a Deus, larga disso. Larga disso. Larga disso. Entre o povo não pode ter inveja, não pode ter dissensão, não pode ter nada que atrapalhe o homem e a mulher de ir para os céus. Amém? Eu quero que você entenda, ninguém vai morar nos céus com alguma carga aqui da terra. Ninguém. Se você quiser morar nos céus, você tem que ir jogando fora tudo que está te atrapalhando e deixando só o que está te ajudando a adorar a Deus. Amém? O que vai acontecer então, irmãos? Pergunta para o seu irmão: o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos, é que, aleluia, vai ter nos céus a nossa festa, e aqui vai ter 3 anos e meio de falsa paz, e aqui vai ter 3 anos e meio da ira de Deus sobre a terra. Pastor, mas se esses irmãos que estavam desviados e que ficaram, vai acontecer algo tremendo. Como alguns no vídeo estavam falando, né? Por que eu não subi? Muitos vão se arrepender, irmãos. Muitos vão se arrepender. E daí o que vai acontecer? Eles vão passar por 3 anos e meio aqui na terra. Na verdade os 7, mas os 3 anos e meio aqui na terra, eles vão passar a primeira parte. Esses 3 anos e meio, eles vão passar na falsa paz, e acharão alguns que seria bom aquela falsa paz. Alguns dos crentes desviados. Eu não estou falando do mundo, porque o povo do mundo já acha bom a falsa paz. E a Bíblia fala que o homem do mundo e esses crentes, no mais ou menos que não se arrependeram, vão receber a marca da besta na mão direita e na testa. Serão marcados pela besta, pelo falso profeta, e por trás deles Satanás, a antiga serpente. E estes que receberam não terão salvação mais. Até os crentes que não se arrependeram. Mas e os que se arrependeram? Oh meu Deus, eu não subi, mas eu quero subir, eu quero Jesus. A Bíblia fala que eles vão morrer como mártires. Eles vão morrer pela palavra de Deus. Não sabemos como, mas de várias formas. Eles morrerão pela palavra do Senhor. E a Bíblia fala que quando nós estivermos lá nos céus, muitos desses que morreram como mártires chegarão lá, como se alguém estivesse escapando do fogo, a palavra de Deus fala. Mas eles vão chegar. E mesmo chegando dessa forma, último momento,
para o teu irmão, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos, é que vai começar o milênio. 1000 anos nessa terra. Amém? Eu quero que você entenda isso. Nós estamos lá na boda do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. E agora vai começar 1000 anos. Jesus vai vir com o seu exército e, aleluia, vão se levantar em batalha contra eles. E um dos anjos fala para as aves dos céus que vai ter uma grande refeição aqui na terra, e que muitos serão mortos e haverá abundância de carne humana para que as aves do céu se fartem e comam. E a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai fazer contra aqueles que estão se levantando naquele momento, não contra todos, mas contra aqueles que estão se levantando naquele momento, vai fazer uma guerra, e muitos serão mortos. E a Bíblia se refere até ao sangue chegar a uma altura até dos joelhos dessas pessoas que morreram. E as aves do céu se fartarão, não de todos. O que vai acontecer então? Nós, fala aí, seu irmão, nós viremos com o Senhor, já com o corpo glorificado, já com o corpo transformado, já a morte não tem mais poder sobre nós. Aleluia, amém. E nós desceremos com o Senhor. E aqui, aleluia, no Arraial dos Santos, a gente acredita que seja lá em Jerusalém, mas a gente não sabe geograficamente, mas a gente acredita que seja lá no espaço onde está Jerusalém, geograficamente. E a Bíblia diz que nós vamos descer ali, literalmente, e ali nós serviremos ao Senhor por 1000 anos, e estaremos com Ele por 1000 anos aqui na terra. E as pessoas que ainda não morreram verão a glória do Senhor no arraial. Olha o que eu vou te dizer muito sério. Na grande tribulação, irmãos, sobraram, né? Desses que morreram, sobraram uma população imensa ainda. Muitos que morreram sem Cristo ficaram e foram separados pela morte ali. Mas muitos ainda estão em vida. E a Bíblia diz que começarão os 1000 anos. E na hora que vai começar esses 1000 anos, Deus, Jesus e o Espírito Santo sentenciam uma prisão a Satanás. Antes disso, é lançado um falso profeta, nessa hora que Jesus desce, e aumenta vivos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O lago de fogo e enxofre é mais embaixo. O inferno está aqui, a terra está aqui, ilustrando. Amém? Terra, inferno, lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta são jogados lá diretamente, vivos. Tá? A gente crê que eles são pessoas, né? São pessoas usadas por Satanás. E eles darão sinais e prodígios na grande tribulação para enganar o povo. E o falso profeta será o profeta, né? O líder religioso. E eles vão ser lançados diretamente. Nem passarão pelo inferno, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os que estão no inferno estão lá. O que eu quero que você entenda é que estes homens que se levantaram, eles morreram, mas uma grande parte não.
E essa grande parte vai ver Jesus reinando por 1000 anos aqui na terra. A Bíblia fala que aquele que vai morrer por no mínimo 100 anos. E durante esses 100 anos, durante esses 1000 anos, nascerão pessoas, amém? Filhos destes que têm a marca na testa e a marca na mão. Eles nascerão filhos. E Deus não é injusto. E por isso que Deus fez tudo isso, os 1000 anos de reinado. Porque os filhos desses que receberam a marca, eles têm ainda o livre-arbítrio sobre eles. Os que receberam a marca, não há salvação mais sobre eles, mas os filhos deles têm o livre-arbítrio. Então Deus, para ser justo com todo homem da terra, e Ele sempre foi, Ele vai dar oportunidade para esses filhos que nascerem dos que estavam com a marca na testa, decidirem se eles querem Jesus ou não. Pastor, mas é assim, está escrito. Depois eu quero que você vá na Bíblia, leia o 19, o 20 e o 21 pelo menos. E o 22 também, daí você já remata. Para você ver o que está acontecendo ali. Esses filhos, eles vão ver Jesus. Eles vão ver o arraial dos santos. Eles vão ver as pessoas. Nós, com o corpo resplandecente, com a glória de Jesus sobre a nossa vida, eles verão e verão que aquele povo que mora no arraial dos santos é um povo separado, glorificado, e eles poderão, cada um por si só, aceitar Jesus ou não como Salvador das suas vidas. Entende isso? Escatologia, irmãos, é algo tremendo, mas você tem que ler, meditar, pedir orientação do Espírito Santo, e ele vai falando, ele vai resolvendo as situações. A própria Bíblia responde a Bíblia. Todas as questões que você tem dentro da palavra de Deus, há resposta dentro da palavra de Deus. Amém? E nesses anos, irmãos, então, eles vão ser provados. Pelo que a gente entende, nenhum deles, os filhos, vão aceitar Jesus. Porque é gostoso o mundo. Porque é gostoso viver no mundo. É gostoso se prostituir, é gostoso beber, é gostoso. Para eles, é bom. Entre aspas, para eles é bom. E eles, esses filhos, no final do milênio, Deus vai soltar Satanás. A Bíblia fala que no início do milênio, ele será preso, será lançado no abismo, será fechado o abismo e será colocado selo sobre o abismo. E a Bíblia fala então que Satanás não influenciará esses filhos de homens. Pastor, mas eles são agraciados, sim, porque nós sofremos perseguição de Satanás, dos demônios, nós sofremos opressão maligna, nós sofremos guerra, em que nós somos mais fracos. Mas fala aí com o teu irmão, quando você está em Jesus, você é mais do que vencedor. Nós somos a parte mais fraca entre lutar contra demônios, entre lutar contra Satanás. Mas Jesus nos põe fortes. E quando a gente fala o nome de Jesus, o inferno estremece, Satanás e os demônios estremecem e vão embora em nome de Jesus. As doenças vão. As pessoas que estão possessas são livres. Porque o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra.
Aleluia! Eu quero que vocês tenham paciência, porque o que eu tenho que pregar hoje, eu não posso parar. O que vai acontecer então, irmãos? A Bíblia fala que Satanás está lá por 1000 anos preso. Mas é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, está escrito. E ele vai ser solto após os 1000 anos. Mas aqueles filhos daqueles homens, eles ficaram por 1000 anos, vendo o arraial dos santos, vendo Jesus, vendo você, me vendo, o corpo glorificado, 1000 anos, sem Satanás ir contra eles, sem os demônios ir contra eles, e por isso são privilegiados. Eles não vão receber a opressão maligna que nós recebemos contra a nossa vida. Mas mesmo assim, a gente entende que eles não vão aceitar Jesus. E a Bíblia diz que Satanás é solto. E quando ele é solto, ele começa a juntar essas pessoas novamente contra o arraial dos santos, colocando na mente deles que eles poderiam nos matar. Mas fala para o seu irmão aí, o teu corpo já vai estar glorificado, irmão. O teu corpo está em glória. Nada mais pode te matar. Amém? Mas eles vão ser enganados. Eles receberam a marca que poderiam estar vivos ainda. Eles vão ser novamente ludibriados por Satanás. E Satanás vai falar para eles: olha, vamos ajuntar, vamos contra esse arraial e vamos matar essas pessoas. E eles vão acreditar que eles podem nos matar. Fala para o teu irmão de novo: você não pode ser morto. Depois que você foi arrebatado, você não pode ser morto. Mas eles vão acreditar. E a Bíblia fala aqui no final desses 1000 anos, eles vão ser enganados e eles vão se levantar contra o arraial dos santos. Eles vão se levantar contra o arraial dos santos. Em guerra, em batalha. E a Bíblia diz que virá, Deus mandará fogo. Olha lá. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou, extinguiu, acabou aquela raça, acabou aqueles que não mais creram em Jesus. Foram consumidos pelo fogo de Deus. E daí? Pergunta para o seu irmão: o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai começar um julgamento, o grande trono branco, onde Jesus é o justo juiz, e nós seremos co-juízes, juízes juntos com Jesus. E nós iremos julgar junto com Jesus aqueles que por toda a história da terra não aceitaram Jesus como Salvador. Começando de Caim, passando por Judas, os Iscariotes, passando por homens que voltaram atrás da palavra de Deus no Antigo Testamento. Todos eles, que voltaram atrás. A Bíblia fala que o inferno vai devolver os mortos. Fala que o mar vai devolver os mortos. Fala que a morte vai devolver os mortos. As bodas do Cordeiro é a primeira ressurreição. Amém? Você e eu vamos participar desta ressurreição. Agora, depois dos 1000 anos, vão ser ressuscitados os que morreram sem Jesus, sem Deus, sem o Senhor. E eles serão ressuscitados para que a gente julgue eles, junto com Jesus. E vamos simplesmente
Amém? Porque na verdade, o que morreu sem Jesus, sem Deus, sem o Senhor, já estão no inferno. E para eles não há mais salvação. Aqueles que morreram com a marca da besta já estão no inferno. E para eles não há mais salvação. Os filhos dos que estavam com a marca da besta já estão no inferno nesse momento, no momento do julgamento. Então o inferno vai devolver todos eles, o mar, a morte, e nós julgaremos eles, segundo a obra deles, mas para sentença, porque eles já não têm mais jeito. Simplesmente vai apontar a vida deles, vai falar: olha, você teve toda a tua chance de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, mas você não aceitou, e por isso você está condenado. A Bíblia fala que todos os livros se abrirão, e o livro da vida vai se abrir, e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, eles serão completamente, para todo sempre, condenados. É pesado, mas é para você e para eu, para mim, acordar, porque é tempo de você se arrepender. Se tiver alguma coisa te atrapalhando, joga fora e vá morar nos céus com Jesus. Vai morar nos céus com o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E a Bíblia fala que nós julgaremos eles, e que todos eles que não estão escritos no livro da vida. Opa! Vamos fazer uma pausa. Você está escrito no livro da vida. Nesse momento, o teu nome está lá. Não passe a borracha sobre o teu nome que está lá. Não apague o teu nome. É você. É o teu livre-arbítrio. Não apague o teu nome do livro da vida. Seja fiel até o final. Amém? Amém. E o que vai acontecer então? Todos esses que não aceitaram Jesus, nós julgaremos eles. Eles verão porque eles estão condenados por toda a eternidade. E a Bíblia fala que todos eles serão lançados lá no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ah, pastor, mas o senhor não contou, eu vou contar agora. Satanás, assim que ele ajuda aquele povo, que aquele povo é consumido pelo fogo de Deus, Satanás também é lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esses homens, todos eles que não aceitaram Jesus, vão ter más companhias. Eles vão estar lá com os demônios, com o falso profeta, com o anticristo, com o Satanás, que é a antiga serpente. Olha que má companhia que eles vão ter lá. E para todos sempre serão atormentados. Amém? Pergunta para o seu irmão: você quer ir para lá, irmão? Você quer ir para lá, irmão? Nós nunca queremos isso. Nenhum homem da terra quer. Mas eles, na falta de conhecimento, na falta de temor, vão. Nós temos conhecimento. Nós temos temor. Então nós, porém, podemos ir morar com Jesus e sermos livres do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Firma os seus pés. Para de brincar que é crente. Para de brincar. Seja crente verdadeiro. Seja crente valoroso. Ah, ninguém está vendo, pastor. Deus está. Ah, mas eu vou fazer isso, mas ninguém está me vendo. Deus está. O homem consegue esconder as coisas de homens. Não é, pastor? É muito fácil. Só ter uma boa lábia. Mas de Deus nenhum
seja crente verdadeiro. Fique firme na palavra. Aprenda o Evangelho cada dia mais. Se chegue a Deus. Aprenda de Jesus. Aprenda do Espírito Santo. Viva com Deus. Morra em Jesus. E viva para sempre. Amém? Fique em pé. Fique em pé. Amém? Aleluia! Eu queria tanto falar isso na igreja. Eu falei, pastor, mas o dedo de Deus falou para falar isso na igreja. Mas tem momento certo, e momento certo é este. Feche os seus olhos. Se há alguém aqui que queira aceitar Jesus como Salvador, que queira realmente entregar sua vida para Jesus, levante. Eu quero que todos fiquem com o olho fechado, só eu fico com o olho aberto. Levanta a sua mão no seu lugar e nós vamos estar orando por você daqui a pouco. Se você é um crente desviado, que está no mais ou menos, e quer se reconciliar, também levanta a sua mão. Nós vamos estar orando para você daqui a pouco. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por cada vida aqui, Senhor, por cada irmão, por cada irmã. Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos, tem misericórdia de nós, nos livra do mal e nos faz compreender as coisas dos céus. Nós queremos, Senhor, orar juntos com o Senhor nos céus, todos nós. Então nos ajuda nisso, que o teu Santo Espírito esteja nos direcionando nessa vida, que o Senhor fala conosco no nosso coração, que Jesus nos livre do mal e faça maravilhas no nosso meio. Abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa o pastor Didi, a sua casa, a sua família, e faz acontecer milagres nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz do céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, doenças e clamor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você que precisa de uma oração, peça ao ministério aqui. Lembrando que nós, quem ainda aceitou Jesus e ainda não se decidiu batizar, em agosto nós temos batismo. Procure o pastor e fala, pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu quero me batizar. Porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. O ministério chega aqui, você recebe oração. Aleluia. Aí eu vou a oração da fé. Você fala, eu estou na igreja, sou batizado, mas eu não estou sentindo a minha salvação.